Quem foi Shivananda Saraswati? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Correia, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui do YouTube, também um perfil nas redes sociais. E eu tô fazendo aqui uma série de vídeos em que eu falo sobre grandes nomes do yoga, tá? E nesse momento eu estou falando sobre grandes nomes de uma era específica do yoga, que a gente chama de renascença do yoga. Então a gente já falou sobre Krishnamacharya, a gente já falou sobre Kuvalayananda, no vídeo passado a gente falou sobre Yogananda, e hoje a gente vai falar sobre Shivananda. Vem comigo. Bom, Shivananda, ele nasceu, na verdade, com o nome de Kupuswami. Ele nasceu no dia 8 de setembro de 1887, na cidade de Pattamadai, em Tamil Nadu. Tamil Nadu fica bem no sul da Índia, tá? Ele nasceu numa família de brahmanes, tá? O pai dele, Vengu Iyer, e a sua mãe, Parvati Amal, eles eram devotos de Shiva, tá? Kupuswami, ele foi o terceiro dos seus três filhos dessa família, então ele era o mais novo. E a astróloga da família, né, a astróloga védica, né, que é o conhecimento que a gente chama de Jyotisha, né, que é a astrologia védica, é muito comum na Índia as famílias inteiras se consultarem com astrólogos. E essa astróloga falou que esse filho, né, o terceiro filho dele ia nascer sob a regência da estrela Bharani e que ele teria um grande caminho espiritual. Ele ainda criança, ele já começou a demonstrar esse interesse por movimentos espirituais, mas também um interesse de cuidar das pessoas, né? Ou seja, de cuidar fisicamente das pessoas, né? E ele demonstrou esse interesse ao longo de todo o colégio. Quando ele se formou no colégio, ele foi para a faculdade, e ele foi para uma faculdade de medicina. Essa faculdade foi a Thanjavur Medical College, e que é uma faculdade que ele começou a se diferenciar muito dos outros alunos, primeiro pela capacidade atlética dele. Ele era um grande desportista nessa época e também um grande interesse pelas religiões, tá? Então ele era um cara que demonstrava já um conhecimento mais amplo, assim, né? Demonstrava se interessar por um conhecimento que não era só específico sobre a medicina e sobre a cura de doenças ou a prevenção de doenças, né? Que é como a medicina ayurvédica ela trabalha mais, mas ele também começou a demonstrar um grande interesse espiritual, tá? Isso foi em 1905 que ele entrou nessa faculdade, ele tinha 18 anos e passou um bom tempo nessa faculdade. A faculdade de Ayurveda demora bastante tempo, ainda tem o processo de residência e tudo mais. E lá em 1913, 8 anos depois do momento que ele tinha entrado nessa faculdade, o pai dele faleceu. Era no momento que ele estava no final da faculdade e para tentar conseguir um pouco de grana para a família, né, para ajudar a família em casa, ele montou um jornal chamado The Ambrosia, né, em que ele trazia ali estudos científicos, jornais científicos, pesquisas, e ele nunca ele botava pseudônimos, né, ou seja, não era ele que assinava com o nome dele os projetos, ele botava pseudônimos que ele mesmo inventava. E a partir daí, esse jornal começou a ganhar uma certa relevância dentro da comunidade médica da época e da região, né? E a partir dali, ele foi chamado para ser diretor de um hospital. Esse hospital não era mais na Índia, mas sim na Malásia. A Malásia, quando ela ainda era britânica, ele voou para lá, né? Ou seja, mudou de país, porque era a oportunidade dele ter uma reputação maior e poder, de fato, continuar se aprofundando nos estudos e na especialização técnica, médica dele mesmo, né? De lá ele ficou um tempo e ele se tornou um grande diretor, e de lá ele recebeu o convite para se tornar diretor de um hospital ainda maior na cidade de Johor Bahru, né? Que é perto de Singapura, lá no sul da Malásia. E esse hospital era um hospital de renome, assim, um hospital perto de Singapura, essa cidade, né, Johor Bahru, ela é uma cidade grande, assim, bem moderna hoje em dia, inclusive, e lá a sua reputação começou a crescer mais, ele começou, de fato, a se tornar um nome muito importante da região, assim, como médico. Mas ao mesmo tempo que essa ascensão da sua reputação como médico foi crescendo, ele começou a sentir dentro dele um chamado espiritual diferente, ele começou a ver que o caminho dele não era ali só ser diretor de um hospital renomado. Ele começou a querer achar a essência das coisas, né? Ele começou a buscar pela verdade das coisas, e dentro da cultura védica a gente chama essa verdade de Sat, né? Que não é nem a minha verdade, nem a sua verdade, mas a verdade essencial de tudo, né? E que muitas pessoas levam isso pro divino, e que é assim que a cultura védica entende, né? O divino, ele mora em Sat, ou seja, na verdade, a verdade Sat
é a realização do divino, e não o divino como uma entidade, Deus, pode ser, mas principalmente dessa coisa de que todos nós somos Deus, tudo o que existe é Deus, né? E como é que a gente acha a divindade em tudo? E nisso, olha que louco, né? Ele que tinha se tornado uma grande referência, um diretor de um hospital grande numa cidade grande na Malásia, que era um país muito rico em comparação à Índia, ele resolveu largar tudo, né? Deu uma grana para a família, abandonou tudo o que ele tinha e foi se tornar renunciante. E aí ele voltou para a Índia, mais precisamente para a cidade de Kashi, que é o que a gente chama hoje de Varanasi, e começou a fazer uma peregrinação espiritual, né? Ou seja, ele começou a buscar essa coisa, né? Cadê a verdade? O que é a verdade? Quem vai me ensinar essa verdade, né? E aí ele começou a fazer uma peregrinação sentido norte da Índia, lembra que ele estava lá no sul, ele foi indo para sentido norte, e nesse sentido norte ele foi para a região dos Vindhyas, né? Que é uma cadeia de montanhas, assim, mais ou menos, já no norte, né? Mas é um pouco mais para o centro, assim, não é tão lá em cima. E lá ele encontrou o que viria a ser o mestre dele, né? O Swami Vishwananda Saraswati, né? E lá ele começou a de fato iniciar a Shivananda nesse caminho de sannyasa, né? Que é esse caminho da renúncia profunda e do abandono de tudo aquilo que é material para que o praticante, o renunciante, vá na direção do divino, né? E foi nesse momento em que ele ganhou a alcunha, né, do Vishwananda Saraswati, e ele ganhou o nome, a alcunha de Swami Shivananda Saraswati, né? E Shivananda veio justamente por causa dessa veia devota que ele tinha já de uma família que era devota a Shiva. Daí, né, depois que ele tinha feito toda a iniciação com o mestre dele, ele foi para o Swarg Ashram, que é um ashram em Rishikesh, né? Que foi quando ele começou a se assentar em algum lugar. Ele foi para esse ashram para ficar lá e tentar fazer as suas práticas meditativas. E chegando nesse ashram, ele via que tinha muitos renunciantes e mendicantes que moravam em volta desse ashram, né? E caminhando, circulando, ele via que as pessoas estavam muito doentes, né? Apesar de elas estarem fazendo um processo que é de abandono daquilo que é matéria e que é material, não quer dizer que a pessoa tenha que ficar doente, né? E ele começou a ver essa incoerência, que é uma incoerência que existe bastante, né? Muitas vezes nesse processo de abandono a gente acha que vem um desleixo junto com o corpo, e ele começou a ver, não, as pessoas precisam cuidar da saúde, né? E ele, como médico, como um grande médico, ele começou a ajudar esses sannyasis que estavam em volta desse ashram a cuidar da saúde. Então ele dava vários chás, vários remédios, várias dicas de saúde, e a saúde dos renunciantes em volta ali foi se aprimorando, foi melhorando muito, né? E nisso ele viu, cara, eu acho que o meu caminho não é dentro daquele ashram, é fora. E ele foi para uma casa que era perto desse ashram e começou a morar nas ruínas dessa casa, né? E ele ficava lá, que era de frente para o Ganges, assim, então ele conseguia ver o rio Ganges e ouvir o barulhinho ali do rio. E ele fazia os seus processos meditativos ali. Às vezes, alguns sannyasis, esses retirantes, iam lá, pediam dicas, pediam aconselhamentos, práticas de saúde, práticas meditativas. Mas o grande processo dele ali foi entrar em estados meditativos e começou... E o que a história conta, né, é que ele começou a ter a realização das escrituras no sentido de essa verdade foi se apresentando. Essa verdade Sat, né, que está nas Upanishads, que está nos tratados védicos, que está nos textos de yoga. Ele começou a realizar isso, né? Uma palavra que a gente não tem tanto em português, mas em inglês a gente fala que é realize, né? Que é de perceber, é de assimilar, né? Aquilo tudo foi fazendo um sentido para ele muito profundo, e aí que ele falou, cara, agora vem um novo movimento. Nesse novo movimento, Shivananda já era uma pessoa relevante, né? Esse nome já era muito conhecido, muitas pessoas já ouviam falar desse médico que também é um Swami, né? Ou seja, Swami é aquele que é mestre de si mesmo, né? Swami, Swa é aquilo que eu sou, e o Swami é aquele que é mestre de o que eu sou, né? Então ele começou a fazer uma peregrinação agora pela Índia inteira, mas agora não para aprender, e sim para difundir essa palavra da verdade, né? Essa palavra da verdade essencial e do cuidado. O que é muito interessante, né? Porque ele foi mostrando que não é só uma busca espiritual que deixa com desleixo o corpo material. Não, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar da gente mesmo. E ele fez uma outra peregrinação gigante, e aí essa peregrinação já ganhou outras proporções. Ele começou a ter um número de seguidores e de devotos muito maiores. A cada cidade que ele ia, o número de pessoas aumentava, os seguidores e os discípulos dele começaram a aumentar. E até o momento que ele falou, cara, esse movimento valeu,
agora eu tenho que assentar e criar o meu ashram. E aí, em 1932, ele voltou para Rishikesh, né? E lá ele achou um celeiro que estava abandonado, né? Não sei se ele comprou, se ele arrendou aquele celeiro, e naquele celeiro ele começou a receber as pessoas, né? Ele começou a chamar aquele celeiro de Ananda Kutir, né, que é o local da felicidade, do desfrute completo, da plenitude, que é a palavra Ananda. É uma palavra muito difícil de traduzir, né? E que se você for perceber, né, em todos esses vídeos que eu fiz, só Krishnamacharya que não, porque Krishnamacharya não assumiu um outro nome, mas Kuvalaya Ananda, né, Shiva Ananda, Yoga Ananda, né? Essa palavra sempre vem junto porque é uma palavra que fala desse desfrute muito verdadeiro da vida, não só num sentido bom. Então, por isso que eu acho que essa tradução de o local da felicidade não representa exatamente o que é Ananda Kutir, né? Mas é esse lugar desse desfrute completo da vida, né? E de toda a vida espiritual. E ali ele começou, era um lugar abandonado, assim, meio todo quebrado, só que ele começou a receber as pessoas lá e a partir do trabalho coletivo dos seus discípulos, né, eles começaram a construir isso que viria a ser o primeiro ashram de Shivananda, né? E ashram é o local onde o mestre recebe os seus discípulos e passa as práticas, e existe um movimento devocional de entrega ali, né, e de estudo e de aprimoramento. E lá que surgiu o que viria a ser a grande instituição de Shivananda, né, que é o Divine Life Society, que cresceu ali, né, de 1932 até 1936, mais ou menos, foi o período de construção desse ashram e que veio a se tornar essa grande instituição. A partir dessa instituição, Shivananda começou a fazer outros tipos de trabalho, né? Então, por exemplo, lá ele construiu um hospital beneficente nesse mesmo local, em que ele começou a oferecer tratamento gratuito para os sannyasins, para aqueles retirantes, para os mendicantes, e começou a oferecer serviço de saúde gratuito. Ele também teve um trabalho muito interessante na difusão da prática de kirtans, né? Que é uma prática muito tradicional, a prática de mantra cantado e de uma forma mais extroversora, né? Ou seja, não é um mantra muito introspectivo, mas é um mantra de comunhão, de união das pessoas que estão em volta. E ele começou a fazer práticas de kirtans em diferentes formas, de diferentes maneiras, ele sempre guiando, sempre com uma animação, com um vigor muito potente, né? E isso começou a unir as pessoas, né? E até que depois disso ele resolveu fazer um jornal, de novo, né? Ele já tinha feito o The Ambrosia lá atrás, e ele agora resolveu fazer esse jornal, essa revista que ele chamou de The Divine Life Society, né? Que tinha o objetivo, na verdade, de difundir todo esse conhecimento que vem das escrituras tradicionais, né? Lembra que antes disso o conhecimento normalmente era passado o que a gente chama de Guru Shishya Parampara, né? Que é uma relação entre professor e discípulo de boca a ouvido, ou seja, daqui para aí, né? Então era uma transmissão muito oral, muito direta do conhecimento. Só que ele teve a ideia de falar, cara, isso tem que se ampliar mais, eu quero mostrar isso para mais pessoas. Então ele, dentro desse espaço do ashram dele, ele tinha também uma gráfica, em que ele imprimia livros e textos e jornais e distribuía isso de uma maneira muito ampla para que o conhecimento védico fosse distribuído também em forma textual, em papel, né? Isso não era muito comum nessa época, vamos imaginar que a gente está falando de 1938, por aí, né? Entre 38 e 40. E nesse lugar ele começou a receber muitas pessoas e ele também já dava, né, nesse próprio ashram do Divine Life Society, ele dava aulas de yoga, né? De técnicas de yoga, de asana, de pranayama. Ele lançou livros sobre yoga, sobre a parte técnica do yoga também, e começou a formar pessoas dentro dessa abordagem que ele tinha, né? Então, Shivananda se tornou também um grande mestre do yoga até na parte técnica, ou seja, asana, pranayama, essas coisas. Ele tem livros falando, por exemplo, de pranayama, de asana, que são livros muito interessantes, né? Shivananda, ele tinha esse olhar que unia o espiritual com a medicina, né? Com a parte mais anatômica da coisa, assim, com a parte mais de saúde, com a parte mais do Ayurveda. Então, olha como é que é interessante, né? A gente, dos 4 pessoas que eu trouxe aqui, 3 delas tinham uma coisa muito grande com medicina, que foi Kuvalayananda, Krishnamacharya e Shivananda, né? Ou seja, eles começaram a ver aspectos de benefícios reais para a saúde, para as pessoas, né? E isso eles começaram a ensinar dentro de suas escolas. E a partir daí, em 1945, ele ainda fundou uma farmácia de remédios ayurvédicos,
né? Que os remédios ayurvédicos são feitos com plantinhas muito especiais, né? São sempre feitos a partir de ervas e chás e cascas de árvore e coisa assim. E ele lançou, dentro dessa instituição, também uma farmácia de remédios ayurvédicos, e a partir daí o negócio começou a ficar gigante, né? Aí ele começou a ter uma relevância que ele não tinha mais, vamos dizer assim, condição de fisicamente ele estar em todos os lugares que estavam pedindo essa influência de Shivananda. E a partir daí ele começou a mandar vários discípulos dele para outros lugares da Índia e do mundo para fundarem ashrams em que ele pudesse mostrar essa forma de transmissão do conhecimento, essa forma de cuidado da saúde, da integração do conhecimento espiritual, do conhecimento tradicional com o conhecimento da medicina também, né, do Ayurveda. E aí a coisa foi ficando muito grande, foi ficando muito bonita de ver, né? O crescimento dessa transmissão do conhecimento, agora não só mais a partir dele fisicamente, mas também dos seus discípulos, que acabaram se tornando muito relevantes dentro da sua história. Mas a gente está aqui para falar de Shivananda, e a sua história acaba não muito tarde, né? Ele não viveu tanto assim, ele morreu em 63, né? Então em 63 ele veio a desencarnar, mas deixando um legado muito lindo que até hoje a gente vê a influência desse grande professor. Beleza? Bom, me diz aqui o que você achou desse vídeo, né? A gente está nessa série de vídeos que eu estou amando fazer, porque eu estou conhecendo mais ainda sobre esses grandes mestres. Eu já conhecia eles de nome, alguns deles eu conhecia mais profundamente, outros bem menos. Então está sendo uma experiência muito linda poder conhecer a fundo personagens tão importantes que fizeram o yoga chegar até hoje, até a forma como a gente conhece, e que também são inspirações para mostrar como o caminho do yoga pode ser robusto, pode ser bonito e como ele, de fato, transforma a vida de milhões de pessoas. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem sugestão de outro nome, e também, claro, deixa aqui o seu like, segue o canal e ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Lembrando que a gente lança vídeos novos aqui no YouTube todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã. Nas quartas a gente está fazendo essa série de vídeos, né, sobre grandes nomes do yoga, mas a gente tem diversas séries de vídeo aqui sobre técnica, sobre teoria, sobre fisiologia do yoga, tem muita coisa. Então se quiser conhecer melhor, entra aqui no canal, se inscreve no canal e dá uma fuçada nas playlists e nos vídeos, beleza? E fora isso, nas sextas-feiras eu pego as lives que eu faço lá no Instagram e trago aqui pro YouTube, que eu acho que tem uma possibilidade de visualização muito mais interessante, é muito melhor. Então, fora isso, no Instagram também, que se você quiser conhecer, tá aqui, @yogalaya_, tá? A gente lança conteúdo novo lá todo dia, tá? Então é uma forma muito mais interessante de você entrar em contato com o yoga e com o conhecimento do yoga de forma mais leve, mais simples, né? Eu tento trazer não só o yoga asana, o yoga posturas e o yoga técnica, porque eu sei que já tem muita gente fazendo isso, fazendo bem feito, então eu tento trazer uma parte mais teórica, uma parte muito mais sobre funcionamento da mente, a psicologia do yoga e por aí vai. Então eu te convido a também seguir lá o meu perfil nas redes sociais, no Instagram, e ver o conteúdo que a gente lança constantemente. Mas, se você quiser ir fundo de verdade no conhecimento do yoga, eu te convido a conhecer a minha escola online, que é o Yogalaya. Se quiser conhecer, o link está aqui, que é escola.yogalaya.com.br, e lá a gente tem aulas ao vivo, todo dia, de segunda a sexta, na verdade, né? Mas aulas ao vivo, através da plataforma Zoom. A minha escola ela funciona através de um aplicativo e uma plataforma também na versão web, né? Que você pode acessar do computador ou do smartphone e tablet. Muito bonitinho, vale a pena você conhecer. E lá a gente tem aulas tanto práticas quanto teóricas diariamente. Muita aula gravada, centenas e centenas de aulas gravadas para caso você não possa fazer ao vivo, mas quem pode estar ao vivo diariamente, a gente pode se encontrar, pode trocar. Eu sempre mantenho meu canal muito aberto para que a gente tenha realmente um envolvimento entre professor e aluno, perdão, não quero ser mestre de ninguém, mas e assim a gente vai se conhecendo melhor e vai entrosando mais, né? E o conhecimento do yoga vai ser passado de maneira muito mais ajustada. Então eu acho uma forma muito bonita. Beleza? Espero te ver muito em breve, ou na minha escola, de preferência, ou então aqui no YouTube, ou no Instagram. Um beijão e até a próxima.